Nos diz a palavra do Senhor em Apocalipse 15, versículos 3. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E aqui estamos, como povo de Deus, para adorá-lo. E queremos fazê-lo com interesse de coração. Queremos fazê-lo na dependência do Senhor. E que o Espírito Santo nos conduza nesse momento singular nas nossas vidas. E temos que anelar por isso. O domingo, para nós, deve ser uma expectativa, não ser a mesmice. Certamente, para alguns aqui, a gente, na segunda-feira, está bem chumbado. Mas que alegria, pastor Luciano, saber que estamos sendo usados na obra do Senhor. Então, vibre por esse dia, se entusiasme por isso. Faça de Jesus o seu alvo de vida, o seu propósito de vida. Vamos de pé fazer leitura da carta de Paulo aos Colossenses. Fomos alimentados pela manhã, pela mensagem do pastor Augustus, e podemos perceber como o apóstolo Paulo, este homem de Deus, esse gigante da fé, ele tem alimentado gerações. E esta palavra, inspirada por Deus, ela fala aos nossos corações. Capítulo 3, de 1 a 4, e aqui ele destaca a supremacia e a suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos a leitura de forma uníssona. Se a versão sua não é igual à nossa, não se constranja, leia e leia com alegria a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, muito obrigado, meu Pai, porque podemos voltar neste dia à Tua casa, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque neste dia, ó Pai, tanto pela manhã como à tarde, fomos alimentados pela Tua palavra, meu Deus, e continua, ó Pai, agora à noite, a falar aos nossos corações. Usa, ó Pai, como tens usado ao longo dos anos, o Teu servo, meu Pai, pastor Augusto Nicodemos, com intrepidez, meu Deus, com ousadia, ó Pai, as Tuas verdades. Não aquilo que queremos ouvir, meu Deus, mas aquilo que o Espírito Santo, ó Pai, já colocou em seu coração. Ministra, meu Pai, ministra nossos corações, meu Deus. Temos dificuldade, ó Pai, temos dificuldade de nos aquietar diante de Ti, mas que nesse momento, ó Pai, Tu possa levar nossa mente cativa, meu Deus, e que possamos estar aqui imbuídos, ó Pai, de cada vez mais aprender a Tua palavra, Te honrar, Te glorificar, meu Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, meu Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, meu Pai. E como diz o salmista, que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, Deus nosso. Ó meu Pai, conduz, meu Deus, conduz as nossas vidas nesse momento. Aceita, ó Pai, os nossos louvores, os nossos cânticos, meu Pai. Nos faz, ó Pai, um povo que seja um povo, ó Pai, agradecidos por tudo que tem feito em nossas vidas. E como esse versículo termina, ó Deus, o que nos aguarda, ó Pai, como relata Apocalipse, é termos, ó Pai, essa manifestação em glória diante de Ti. Ó Pai bendito, honras e glórias sejam tributadas para todo sempre ao Teu santo nome, por Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar
esse hino mais perto quer estar, pastor. Aide Regina na regência. Podemos sentar. Ainda em Colossenses, eu vou ler. Os irmãos com reverência escutem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele conclama para que vivamos uma vida com domínio próprio, para não entregarmos nossas vidas à permissividade. Ele enumera as coisas do velho homens vividas pelos colossenses, e ele cita aqui alguns pecados: pecado de ordem morais, pecados de ordem sociais, pecado de temperamento, pecados da língua. E ele mostra que o conhecimento aqui, aquilo que o pastor Augusto falou de manhã, não é o conhecimento teórico dos gnósticos, dos esotéricos, mas ele mostra que esse conhecimento aqui é um conhecimento da palavra de Deus, daqueles que têm intimidade com Deus. E este conhecimento leva, na verdade, como ele conclui aqui, a mostrar que este evangelho, ele não é evangelho de acepção. Então, ele mostra aqui que não há a barreira mais racial entre grego e judeu, não há mais a barreira religiosa, circunciso ou incircunciso. Ele mostra que não há mais a barreira cultural, bárbaro, cita, livre, e ele conclui aqui com a palavra que Cristo é tudo em todos. Então, a bênção de Deus, saber que o velho homem, ele traz consigo essas mazelas, mas o novo homem tem um novo proceder de vida. E, verdadeiramente, há tanto discurso, há tanta mensagem hoje, não é, pastores? Mas há necessidade de haver vida, de haver compromisso. E eu me sento na cadeira do dentista e ele pergunta: você quer com nota ou sem nota? Um servo de Deus diz: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Procuro um servo de Deus
E ele vem com essa pergunta imoral. Falta vida. Falta vida. Há discurso. Desculpe a colocação, tá certo? Gosto de abrir o meu coração. Isso me incomodou muito. Maduro tanto quanto eu. Deixe-me ler a palavra do Senhor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Que esta realidade possa ser realidade presente nas nossas vidas. Nesse momento onde vamos orar ao Senhor, que a gente possa estar perguntando aos nossos corações se as nossas ações evidenciam verdadeiramente um senhorio de Cristo no nosso dia a dia. Então, cada um faça essa pergunta. E quando orarmos agora, faça como o rei Davi. Não culpou ninguém. Davi não culpou ninguém. Davi se viu no espelho. Contra ti somente. Não culpou ninguém. Tinha tantas coisas para enumerar, né? Uma lista enorme ele poderia fazer. Mas ele não procedeu como Adão, nem procedeu como Eva, terceirizando as suas culpas. Pequei contra ti e contra ti somente. Que Deus nos assista nesse momento. Silenciosamente vamos orar. E logo em seguida pedir ao pastor Luciano quebrasse esse silêncio, na oração audível. E, mais uma vez, deixe-me ser repetitivo. Agradeça a Deus pelo perdão. Agradeça ao Senhor. E o perdão não é feito em contas gotas. É o perdão eficaz. Então, que seja um momento também de alegria pelo perdão que o Senhor nos concede. Ó Senhor, Deus maravilhoso, Deus presente aqui entre nós, nós queremos te agradecer porque o perdão que nós buscamos neste momento é um perdão providenciado na cruz do Calvário, é um perdão providenciado na eternidade, é um perdão certo, do qual nós nos apropriamos, Senhor, mais uma vez, nessa noite, reconhecendo quem somos, a nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade, Senhor, e ao mesmo tempo te louvando, Senhor, por tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Bendito seja para sempre o Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que recebe pecadores como nós, o Deus que resgatou-nos do império das trevas, o Deus que nos ama profundamente e conhecemos e cremos nesse amor. Muito obrigado, Senhor. Recebe a gratidão do nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. A equipe de louvor. Queria convidar a igreja a ficar de pé e todos juntos adorarmos a Deus, ao Senhor que nos resgatou, ao Deus que nos perdoa os pecados, o Deus presente. Ele está aqui, recebendo o louvor do seu povo. Então adoremos a Ele, Rei acima do que podemos ver. Tu és santo. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar, Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Terra e do céu.
Vamos cantar nossa esperança no Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Amados, e no culto que nós prestamos a Deus nesse momento, já fomos convidados a buscar as coisas lá do alto. Quando, no início do culto, lemos o texto de Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4, que fala da excelência de Cristo Jesus, o nosso amado Redentor. É por causa dele que estamos aqui. É por ele que temos acesso livre ao Pai, por causa da sua morte, do seu sacrifício em nosso lugar naquela cruz. E nós podemos orar ao Senhor e cantar a beleza de estar perto da cruz. Depois fomos convidados a despojar-nos das práticas passadas do pecado, a reconhecermos diante de Deus que somos pessoas pecadoras, apesar de regeneradas, e que ainda, infelizmente, a natureza pecaminosa habita em nós, e que tantas vezes precisamos chegar diante de Deus e confessar a Ele os nossos pecados e culpas, mas na certeza de obter dEle o perdão que nos está proposto na cruz. O sangue dEle foi derramado para nos purificar de todos os nossos pecados. E por isso que chegamos confiadamente diante de Deus, para confessar a Ele a nossa inaptidão, a nossa inadequação de estarmos diante de um Deus santo, mas sermos lavados pelo sangue de Jesus, acolhidos em sua presença, e poder então cantar os nossos louvores a Deus em gratidão. Nesse momento, somos convidados a nos revestir da nova vida. É um momento de consagração do culto. Essa condução e essas partes do culto não é uma mera liturgia de uma igreja conservadora, não é? É sim a obediência daquilo que Deus prescreveu na palavra dele, de como ele gostaria de ser cultuado. E nós procuramos agradar a Deus, obedecendo a sua palavra e os princípios dela. Nesse momento, pois, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de Colossenses, capítulo 3, e fazemos a leitura de forma alternada dos versos 12 a 17. A nossa liturgia hoje do culto está baseada na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3, nos versos 12 a 17, a palavra de Deus nos convida a lermos e prepararmos o nosso coração para esse momento de consagração. Consagração das nossas vidas, também oferecimento e dedicação das nossas ofertas, dos nossos dízimos, em reconhecimento de que tudo que temos provém de Deus, da sua boa mão. O texto nos diz assim, eu lerei os versos impares e a congregação os ímpares, e no final, juntos leremos o verso 17. Diz assim o texto no verso 12 de Colossenses 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Todos. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Que esse momento também do culto possa ser um momento de adoração, de reconhecimento, de entrega, de dedicação. Que ao cantarmos os nossos louvores e ao trazermos diante do Senhor nossos dízimos e ofertas, não entreguemos apenas a Ele parte daquilo que Ele nos tem dado na sua misericórdia, mas que a gente entregue a Ele a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Vamos ficar então de pé e vamos entoar o hino de número 178, a excelência do amor, enquanto nós dedicamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas.
A igreja pode assentar. Oremos. Pai Santo e bendito, é um privilégio estarmos aqui diante do Senhor para demonstrar nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de trazer aqui ao Teu altar parte daquilo que o Senhor mesmo nos dá, reconhecendo a nossa total dependência no Senhor. Queremos consagrar, Senhor, não só esses recursos aqui trazidos, como dízimos e ofertas, mas principalmente a nossa vida ao Teu reino, Senhor. Que o Senhor possa nos usar, que o Teu reino possa crescer, Senhor, para que mais pessoas possam Te adorar, reconhecendo Teu senhorio, Senhor, sobre nossas vidas e a vida de todos. Queremos consagrar essas ofertas, esses dízimos, para que seja aplicado, Senhor, na Tua obra. Te agradecendo por tudo e Te pedindo, Senhor, que nos assista nesse momento agora que estamos aqui para ouvir a Tua voz. Que o Senhor use o pastor Augusto para nos trazer exortação, consolo e nos conduzir, Senhor, cada vez mais nos Teus santos e retos caminhos. É esse o nosso agradecimento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Meus amados, desde amanhã nós recebemos o pastor Augusto aqui conosco, nos trazendo a palavra de Deus, e é uma alegria muito grande. A minha história na caminhada cristã começa há uns 37 anos atrás, né? E Deus me concedeu a graça de ser cuidado e pastoreado e treinado pelo pastor Augusto, né? Eu sou filho na fé dele, ele é meu pai na fé, e é um prazer. Me lembro que quando ele, enquanto seminarista, começava um trabalho, uma congregação, abrindo um campo e plantando uma igreja lá em Olinda, no bairro de Jardim Atlântico, vários jovens conheceram a fé em Cristo pela instrumentalidade dele e do outro seminarista, o José Iremar, o Bigode. Os dois trabalhavam juntos, evangelizando jovens ali no litoral de Olinda, né? E quando a congregação começou a crescer, nós éramos de um outro bairro, e ele então, ousadamente, né, começou um trabalho, alugou uma casa e começou um trabalho no outro bairro. Eu tive contato com a primeira igreja naquela época, e eu me lembro que na rua Joaquim Nabuco, ali, eu vim assistir um sermão, foi a primeira vez que eu vim à primeira igreja, né? E quem estava pregando era Vadislau Gomes. Eu ouvi falar que era um bom pregador e fui lá ouvir, né? A mensagem dele foi em Colossenses. Eu copiei toda a mensagem dele, né? Ele é muito didático, né, homileticamente falando. Copiei tudo, até as ilustrações. E eu me lembro que o pastor Augusto nos escalava para pregar lá na nova congregação em Ouro Preto, onde a gente morava, e eu fui pregar o sermão de Vadislau, né? Todo orgulhoso, eu disse: olha, o sermão me encantou, uma coisa assim de Deus, né? E quando eu cheguei lá, em 5 minutos eu preguei todo o sermão, né? Eu me esqueci de uma coisa e aprendi ali uma lição, né? Que por mais que a gente conheça o conteúdo daquilo que nos estimula e nos inspira, falta graça de Deus e do Espírito Santo, né? Aí comecei ali a aprender a servir a Cristo, né? Também depois quando terminei meu seminário, eu vim trabalhar aqui como pastor auxiliar do pastor Augusto, né? E foi para mim 4 anos de aprendizado e de servir ao Senhor. Aprendi a amar a Deus e a servir a Deus através da vida do pastor Augusto. E é um prazer e honra recebê-lo aqui nessa noite, nesse dia, para que ele possa, como ministro de Deus, falar tudo o que Deus tem posto no seu coração às nossas vidas. Que Deus o use, que Deus o abençoe, que sejamos edificados, que Deus seja glorificado, que vidas sejam transformadas, santificadas e alcançadas pela graça do Evangelho. Deus o abençoe, pastor. Queridos, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez agradecer o convite para estar aqui na primeira igreja, e ver os irmãos e amigos e juntos cultuarmos a Deus nesse que é o primeiro dia da semana e particularmente nessa época do ano, a data em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Hoje à noite eu quero falar sobre o tema do sofrimento na vida cristã. E eu quero fazer isso por alguns motivos. O primeiro deles é porque o sofrimento é uma realidade na vida de todos nós. E eu tenho certeza que se fosse dada a oportunidade para cada um de vocês vir aqui à frente e narrar a sua história de vida, não faltariam doenças, contratempos, perda de entes queridos, derrotas financeiras, fracassos, desapontamentos, inimizades, relacionamentos desfeitos. A lista é muito longa e eu tenho certeza que cada um de vocês conhece o sofrimento de perto. Segunda razão é porque hoje no meio evangélico prevalece, eu sei que não nessa igreja, mas a gente não deixa de ser influenciado pelo que vê na internet, nas mídias sociais, em todo lugar. O que prevalece hoje no meio evangélico é uma teologia triunfalista de que todo sofrimento é do diabo e que Deus quer que todo crente seja perfeitamente feliz, satisfeito, saudável, rico e bem-sucedido aqui nesse mundo. E que se você, por algum motivo, é pobre, está doente, passando por dificuldade financeira, não dá certo os relacionamentos amorosos, ou você tem pecado ou tem uma cadeira de burro enterrada no seu quintal, né? Nesse caso, você precisa de quebra de maldição, você precisa fazer algumas das medidas que essas igrejas proclamam. E o sofrimento, ele é encarado não como deveria ser encarado em nossa vida, como eu vou mostrar aqui, mas como alguma coisa da qual nós deveríamos nos afastar e repudiar, pensando que de Deus não poderia vir esse tipo de coisa para nós. E o terceiro motivo é que sempre nós precisamos rever o que a Bíblia nos diz a respeito desse assunto. Porque por mais que nós conheçamos o que a Bíblia fala a respeito de como enfrentar o sofrimento, quando ele chega é outra coisa. É muito difícil raciocinar, agir e reagir biblicamente quando nós estamos sob provação, passando por uma grande angústia, temores, expectativas, e são poucos os que têm treinado a mente e o coração para reagir da forma como a Bíblia diz que deve. E essa talvez seja a razão pela qual há tanta orientação na Bíblia a respeito do sofrimento e de como nós devemos encará-lo. A boa parte dos livros do Novo Testamento, eles foram escritos exatamente para orientar os cristãos sofredores do século I. No caso, a razão do sofrimento maior era a perseguição, primeiro da parte dos judeus e depois da parte do Império Romano. Mas há também casos relacionados aqui no Novo Testamento de cristãos que sofriam por patrões exorbitantes. A carta de Tiago trata disso. Cristãos que eram oprimidos. A maioria da igreja no primeiro século era composta de pessoas que nós hoje daríamos o título de excluídas. Eram órfãos, eram viúvas, havia muitas guerras naquela época, havia soldados, havia muitos escravos, o sistema de escravidão prevalecia no Império Romano e muitos escravos se tornaram cristãos no primeiro século e tinham que lidar com patrões perversos e maus e injustos. Muitas mulheres se converteram, o marido não, e elas tinham que suportar em casa a crueldade dos maridos e a maneira como eles desprezavam o Evangelho. Então, os autores bíblicos escreveram boa parte da sua literatura com o objetivo de encorajar esses cristãos a perseverarem na fé. Porque o sofrimento, se por um lado, nós vamos ver aqui, Deus usa para nos fazer crescer, por outro, ele representa uma tentação muito grande. Não são poucos aqueles que se consideravam cristãos que, depois de passarem por uma tragédia na vida, uma decepção, uma desilusão, eles simplesmente voltaram as costas para Deus, achando que ou Deus não existe, ou se Ele existe, Ele não se importa comigo. E por que é que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Às vezes a perda de um filho, a perda de um ente querido, a perda da situação financeira, uma doença terminal, incurável, ou qualquer outro desses contratempos, não são poucos os que resolvem, então, que se Deus é assim, eles não querem servir esse Deus e voltam as costas. A palavra, a exortação mais constante que nós encontramos, ou mais reincidente que nós encontramos no Novo Testamento para os cristãos é: perseverem, permaneçam firmes,
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no campo, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda assim vocês devem permanecer firmes na palavra de Deus, porque a nossa esperança não está aqui nesse mundo, a nossa esperança é escatológica, a nossa esperança está na vinda do Senhor Jesus e na vida eterna. Isso não quer dizer que a gente vai deixar o mundo ao diabo e que aqui a gente tem que viver a teologia da mortificação constantemente, ou seja, se vestir de pano de saco e cinza e ficar lamentando pelos cantos, não é? Não quer dizer isso, mas quer dizer que o sofrimento é e sempre será parte da vida, inclusive dos cristãos. E o que vai fazer a diferença entre nós e o mundo não é o fato de que o não crente sofre e o crente vive uma vida feliz. Porque quando cai um avião, morre crente e descrente. Quando afunda um navio, afunda crente e descrente. Quando vem uma crise financeira no Brasil, fecha a empresa de crente e de descrente. Quando vem um surto, uma epidemia, doença, ela pega crente e descrente. O que faz a diferença não é o nível de sofrimento aqui nesse mundo. O que faz a diferença é como nós, cristãos, reagimos ao sofrimento. É como nós reagimos. O sofrimento é a realidade, você não vai escapar dele. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila. Ele prometeu uma chegada segura, mas não uma viagem tranquila. Não tem essa promessa. Então, como disse o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições. É sobre isso que eu quero falar, usando o que Pedro escreveu aos cristãos perseguidos da Ásia Menor, na sua primeira carta, capítulo 4, de 12 a 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, de 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui a leitura da Escritura. Vamos orar, pedindo que o nosso Deus aplique essa palavra aos nossos corações nessa noite. Pai querido, estamos diante da Tua revelação e todos nós já sentimos o peso da dor, da prova, do sofrimento em nossa vida, de várias formas e maneiras e métodos distintos. E nós, Senhor, não queremos reagir como o mundo. Nós pedimos que, se possível for, passe de nós esse cálice, mas se não, que seja feita a Tua vontade. Nos ajuda a sofrer conforme a Tua vontade e da maneira como o Senhor determinou. Para a Tua glória, para o nosso bem, alegria do Teu povo e testemunho ao mundo cheio de ira, de revolta, de vazio, de angústia e solidão. Dá-nos a graça de viver e sofrer como cristãos, servos fiéis aqui nesse mundo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o maior sofrimento dos leitores de Pedro era a perseguição por parte dos pagãos, dos seus contemporâneos na Ásia, onde eles moravam. Essa perseguição, a essa altura em que Pedro escreve essa carta, ela é mais verbal. Eram calúnias, eram insinuações, maledicências, e havia algumas ameaças, particularmente quando se tratava de cristãos servindo a patrões que não eram cristãos e que eram perversos e cruéis. Havia também o caso de mulheres casadas com não cristãos, Pedro trata disso no capítulo 3 dessa carta. Ainda não havia sido deflagrada a grande perseguição do Império Romano, que ia começar mais ou menos pelo ano meados da década de 60 com Nero.
e depois uma sequência de 10 a 12 perseguições até o século IV. Até essa altura, a perseguição aos cristãos era feita ou pelos judeus ou pelos pagãos que não entendiam o cristianismo. Para eles, o cristianismo era uma religião muito estranha. Primeiro, os cristãos não se envolviam com as práticas pagãs costumeiras, não iam aos templos para os festivais, não criam nos deuses, por isso eram até chamados de ateus, e corria até umas histórias assim de que eles eram canibais, porque todo fim de semana eles se fechavam num lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém, não é? Então havia toda essa boataria em torno dos cristãos. Então havia maledicência, diziam que eles eram maus cidadãos, porque não se curvariam a César, porque eles acreditavam que havia um senhor acima de César. Eles não adorariam a imagem do imperador, e na mente pagã não tinha distinção entre religião e política. Você não adorar César significava que você não aceitaria a autoridade dele como imperador. E assim, ser cristão no primeiro século não era uma coisa fácil. Hoje em dia é moda, né? Hoje em dia ser evangélico é até legal, tem até grife das coisas que a gente faz, né? Criamos um gênero musical, há uma série de coisas em torno da vida evangélica hoje. Mas no primeiro século não era assim. Ser cristão representava um risco de ser assediado, ter os seus bens arrestados, denunciado pelos seus parentes, largado pelos seus familiares, comparecer a audições na polícia para saber das intenções. Cristãos eram considerados como participantes de uma seita secreta que contrariava os interesses gerais do Estado. Então havia uma dificuldade muito grande, por isso Pedro escreveu essa carta, entre outros motivos, para orientar os cristãos da Ásia a como reagir diante daquela perseguição que se avolumava, que estava crescendo. E é claro que quando a gente pensa em sofrimento, nós temos que lembrar que o sofrimento ele acontece por algumas razões. A primeira e mais fundamental é porque o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, arruinou completamente toda a sua descendência. Nós somos filhos de Adão e Eva, fazemos parte da sua família e nós herdamos, através de geração ordinária, a corrupção do pecado e as suas consequências. Ou seja, mesmo que você não tenha cometido um pecado em particular e específico, ainda assim você vai sofrer os efeitos da pecaminosidade geral da raça humana. Isso que nós chamamos de pecado original e a transmissão dele das suas consequências para todos nós hoje. Então, nem sempre o sofrimento é resultado de um pecado específico, mas todo sofrimento é resultado do pecado original que arruinou a raça humana, arruinou o nosso intelecto, arruinou as nossas emoções, o nosso corpo foi arruinado pelo pecado, ele vai envelhecendo, ele vai adoecendo e finalmente ele vai voltar ao pó. Não há nenhuma faculdade da nossa personalidade que não tenha sido infectada pelo pecado. Alguns ostentam isso de uma maneira mais clara do que outros. Alguns nascem já com problemas físicos, com problemas mentais que vão levar para o resto da vida. Não é resultado do pecado dos pais deles, específico, Jesus respondeu essa questão uma vez, ou talvez mesmo daquela pessoa, mas sim porque nós fazemos parte de uma raça arruinada pelo pecado. Então, o sofrimento vai fazer parte da sua existência. Mas há também o sofrimento por pecado específico. Além de nós já sermos parte de uma raça arruinada pelo pecado, que nos traz muito sofrimento, ainda nós acrescentamos a isso as nossas próprias dores, tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, que vão nos trazer consequências, que vão nos fazer sofrer, que vão nos fazer angustiar profundamente. Então, às vezes, o sofrimento é também consequência daquilo que semeamos, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E o salário do pecado é a morte. Então, há sofrimento que é resultado das nossas escolhas. E há o sofrimento que é contemplado aqui pelo apóstolo Pedro, que é decorrente da nossa fé no nosso Redentor. Sofrer por amor de Cristo. Sofrer por professarmos o seu nome, professar a nossa lealdade a Ele, nosso compromisso com Ele e seguir o que Ele nos ensinou, ser discípulos de Cristo.
Com certeza, a fidelidade a Jesus Cristo trará sofrimento ao jovem na universidade, a você no ambiente de trabalho, a você na sua família, a você nos relacionamentos, você que está na escola, onde for, se você for fiel a Jesus Cristo, um discípulo público, professo, compromissado com Jesus Cristo, não tenha dúvida de que vai acontecer o que Paulo disse: todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Pedro aqui está falando desse caso, pessoas que estavam sofrendo por conta do compromisso com Cristo. Entretanto, o que ele fala aqui sobre o sofrimento e como encará-lo, ele tem aplicação geral para nós. A distinção que Pedro vai fazer aqui é somente no caso em que você está sofrendo porque você fez o que não devia. Ainda assim, isso não é o fim da linha, não é? Ainda assim há esperança, eu quero falar sobre isso também. Mas quando Pedro fala aqui, traz orientações, são 6 orientações aqui no texto, para aqueles que estão sofrendo por causa de Jesus, essas aplicações também valem para nós, quando nós estamos sofrendo, não necessariamente ou explicitamente por sermos servos de Jesus Cristo, mas quando somos acometidos de algum infortúnio, o desastre bate à nossa porta e simplesmente esse tipo de coisa acontece com qualquer pessoa. Então, esses princípios, então, têm essa aplicação. Meu objetivo nessa noite é consolar o povo de Deus, é encorajar o povo de Deus a perseverar, a ficar firme, e talvez essa noite Deus queira falar com você sobre a razão do seu sofrimento. E deixe-me dizer aqui já alguma coisa. É bem possível que essa resposta não chegue. Eu acredito que a maioria de nós vai para a glória sem saber exatamente por que nós passamos por tanto sofrimento aqui. Há uma razão bíblica geral. Se você perguntar por que é que o crente sofre, o que é que a Bíblia diz, a Bíblia tem uma resposta geral. É que através do sofrimento Deus nos corrige, Deus nos amadurece e Deus nos prepara para a glória. O sofrimento ele tem benefícios, vários benefícios para o cristão em geral. Mas aquela pergunta, por que é que exatamente Deus, o meu filho, eu tive um filho que nasceu assim, um filho com uma deficiência, porque talvez você não vá ter essa resposta aqui nesse mundo, porque faz parte dos desígnios secretos de Deus, e o nome é secreto exatamente porque é secreto. Ele não revela a razão porque determinado mal vem a uma pessoa mais do que vem a outra. Não é porque essa pessoa é pior do que a outra, mas nos seus desígnios secretos, às vezes apraz a Deus permitir que o lote de sofrimento de alguns seja muito maior nesse mundo do que outros. E a gente simplesmente não sabe. E se a gente for tentar explicar, vamos ser como os amigos de Jó, que vão sentar lá e dizer besteira, não é? E vão falar bobagem, a ponto de ser repreendidos por Deus. Então a gente tem que reconhecer que há um mistério no porquê, quando se trata de por que comigo isso aconteceu, enquanto que com outras pessoas que eu conheço e que são piores do que eu, isso não aconteceu. A resposta, se for perguntar a um pastor que ama a Bíblia, vai ser: eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu posso lhe dar a resposta que a Bíblia dá a respeito do sofrimento em geral. Por que Deus permite que os seus filhos sofram? Então, feitas esses preliminares, eu creio que agora nós podemos entrar no texto. Como eu disse, tem 6 orientações simples aqui do apóstolo Pedro para os cristãos sofredores que eu queria aplicar para nós nessa noite. A primeira orientação está no verso 12. Pedro aqui está dizendo para os cristãos não estranharem quando a provação chegar. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Primeira orientação, não estranhe quando o sofrimento chegar a bater na sua porta. Não estranhe. Não pense que isso é uma coisa extraordinária. Por que Pedro está dizendo isso? Porque ele está querendo dizer para o cristão que o sofrimento faz parte da vida cristã, normal e comum. Por isso que você não deve se espantar quando ele bater na sua porta. Como que diz assim: mas Deus, como assim? Eu sou filho de Deus, Cristo morreu por mim, meus pecados já foram perdoados, o Senhor já me recebeu como seu filho, e agora vem esse desastre, vem essa doença, vem esse sofrimento. Amados, não estranhem quando fogo brotar no meio de vocês, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não está acontecendo nada extraordinário, está acontecendo simplesmente uma coisa comum: sofrimento.
Isso faz parte da vida de todos, inclusive dos cristãos, portanto não estranhe. Porque o que acontece quando a pessoa estranha? Não é? A tendência dela é dizer assim, mas peraí, Deus, isso aqui está injusto, não é? Isso aqui não sei porque que isso está acontecendo, não é? O que é que o senhor está fazendo comigo? Não é? E aí já abre a porta para atitudes que não estão corretas. Então, não estranhe quando ele bater na sua porta, sob qualquer forma que for. Quando ele bater na sua porta, não estranhe, porque como Pedro aqui, ele já explica porque dá uma razão geral para o sofrimento. É como uma fornalha que vem destinada a provar vocês. Assim como o ouro é provado pelo fogo, é purificado, o sofrimento vem como uma fornalha para depurar a fé de vocês. Para que fique claro que você ama a Deus e segue a Deus, não pelo que Deus pode lhe dar, mas pelo que Deus é. Vem testar a sinceridade da sua fé. Porque ser crente quando tudo está bom é muito fácil. É muito fácil ser crente quando tudo está tudo certo. Você tem, sua conta bancária está boa, sua saúde está zerada, zero bala, casamento está indo muito bem, os filhos estão tudo santinho. É uma felicidade. Aí ser crente é bom demais, não é? Mas não estranhe quando o fogo estourar. Quando o sofrimento bater a sua porta. Não está acontecendo nada de extraordinário. Isso faz parte da experiência de todos os cristãos em todo o mundo. Não estranhe. Fique preparado, fique de sobreaviso, porque ele vem, de um jeito ou de outro, ele vai bater na sua porta um dia. Segundo a orientação de Pedro no verso 13, em contraste com estranhar, Pedro diz que o cristão deveria se alegrar. Parece estranho, radical isso, né? Mas é o que ele diz no verso 13. Pelo contrário, em vez de estranhar, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Em vez de nós estranharmos, né, e assim questionarmos a Deus o porquê do sofrimento, Pedro diz, não, a atitude de vocês deve ser de se alegrar nisso, de se alegrar no sofrimento. E ele diz aqui a razão. A razão é que sofrer aqui nesse mundo, especialmente por sermos cristãos, nos faz coparticipantes dos sofrimentos de Cristo e, portanto, coparticipantes da sua glória também. Porque antes de Cristo ressurgir e subir aos céus e entrar na glória e no gozo eterno que o Pai lhe deu, ele passou pela via crucis, ele passou o Calvário. Antes da glória vem o Calvário, vem o Getsêmani. E nós somos discípulos do crucificado. É uma ilusão você pensar, sendo você salvo por alguém que foi crucificado, que você vai ter moleza na vida nesse sentido. Se Deus tratou assim o seu próprio Filho para a redenção dos pecados, quanto mais você e a mim. Portanto, se nós sofremos aqui, vejamos esse sofrimento como sendo uma coparticipação nos sofrimentos de Cristo. Não é que nosso sofrimento é vicário, nosso sofrimento não paga pecado nenhum, mas ao sofrermos com Cristo, nós somos coparticipantes na obra dele, no sentido de que nós recebemos o benefício do sofrimento dele através do benefício nosso. O sofrimento que para um descrente seria para a condenação dele, esse sofrimento para nós contribui para a nossa redenção, no sentido de que nós vemos o quão pecadores nós somos, quão dependentes nós somos e quanto de Cristo nós precisamos, e nos humilhamos diante dele e dependemos dele. E aí o argumento de Pedro aqui é o seguinte: se nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, ou seja, se a redenção vem através do sofrimento do nosso Salvador e nós sofremos juntamente com ele, assim também nós iremos participar da glória. Você vê que Pedro aqui coloca a esperança do cristão na glória, na vinda do Senhor Jesus, no novo céu e na nova terra, na vida eterna. Como eu disse, a nossa esperança não está aqui nesse mundo. A Bíblia se refere a nós o tempo todo como peregrinos, como estrangeiros, estamos aqui de passagem. A Bíblia o tempo todo diz, não faça, não construa, não busque para você tesouros aqui nesse mundo, porque tudo isso é passageiro. A nossa esperança é futura, a ressurreição dos mortos, a vida eterna no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Terceira orientação, sim, ele diz, para que Cristo, no final do verso 3, somos participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória
vos alegreis exultando. Quando Cristo vier, nós nos alegraremos, e aí a nossa exultação será completa, nós participaremos da glória do Senhor Jesus quando Ele vier naquele dia. Terceira orientação de Pedro está no verso 14, e é a consciência de que, embora o mundo nos maldiga por sermos cristãos, Deus nos bendiz no meio de todo o sofrimento. Verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O mundo estava injuriando aqueles cristãos. Como eu disse, a perseguição a essa altura da história da igreja era basicamente verbal. Consistia de ameaças, de insultos, difamações, acusações, denúncias nas instâncias de governo e assim por diante. Os cristãos eram injuriados. Injuriar é você falar mal de alguém, você maldizer alguém, você maliciosamente atacar uma pessoa com palavra. E os cristãos eram injuriados na sociedade em que eles viviam. Mas eles eram injuriados pelos homens, mas ao mesmo tempo eles eram bem-aventurados, ou seja, Deus falava bem deles. Deus os via de outra maneira. E o que é importante para nós é como Deus nos vê, é como Ele nos avalia. Os homens nos injuriam, mas Deus diz, você é bem-aventurado, porque a medida de Deus não é a medida do homem. Deus não vê como o homem vê. E Deus vê as coisas, é claro, da perspectiva da eternidade. Enquanto que para o mundo nós somos injuriados, o mundo nos injuria o tempo todo, fala mal de nós, nos critica, nos condena, zomba de nós. Porém, Deus diz, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Vocês são felizes porque esse sofrimento faz parte dos sofrimentos de Cristo, pelo surgimento do novo mundo que se aproxima, da redenção que eu preparei. Vocês são bem-aventurados porque fazem parte da nova raça, do novo homem que é a igreja, porque eu os aceitei, porque eu os perdoei. E agora, quando a gente compara a bem-aventurança de Deus com as injúrias dos homens, você agora pode entender porque é que Pedro diz, alegrai-vos, irmãos, em vez de estranhar. Em vez de estranhar, vocês têm que saber que ser injuriado por amor a Cristo representa bem-aventurança. E a razão que Pedro dá aqui, no final do verso 14, sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. A palavra repousa aqui, parece que Pedro está evocando aquele evento, ou aqueles eventos no Antigo Testamento, em que a glória de Deus, a nuvem da glória, a Shekinah, ela descia e repousava sobre o tabernáculo. Ou aquele episódio no batismo de Jesus, em que o Espírito da glória repousou sobre ele. Vocês são bem-aventurados, diz Pedro, porque o mesmo Espírito de Deus que enchia o tabernáculo e que encheu Jesus no dia do batismo, é o mesmo Espírito que está em vocês. É o Espírito da glória, é o Espírito de Deus que repousa sobre vocês. Por isso que vocês são bem-aventurados, por isso que o mundo não compreende vocês. Por isso que eles criticam, por isso que eles amaldiçoam, por isso que eles injuriam. Portanto, em vez de estranhar ou se entristecer, vocês devem se alegrar pelo fato de que aqui nesse mundo vocês podem sofrer com Cristo e por causa de Cristo. No verso 15 e 16, nós temos a quarta orientação de Pedro, e aqui ele esclarece alguma coisa que era necessária fazer a essa altura, porque até aqui, se não houvesse essa explicação, algum crente então poderia pensar que Pedro está falando de qualquer sofrimento. E às vezes os cristãos confundem isso. Às vezes, é muito comum, chega na igreja assim, pastor, ora por mim. Pois não, meu irmão, o que é que é? Pastor, eu estou sofrendo. Está sofrendo, irmão? Estou. O que é que houve? Pastor, eu fui demitido do meu trabalho, pastor. Foi demitido, meu irmão, do seu trabalho? Fui. Por quê? Perseguição. Preconceito do meu chefe. Meu chefe não gosta de crente. Acabou achando motivo para me demitir. Aí o pastor vai investigar e vai descobrir que o cara faltava o trabalho, incompetente, estava roubando o patrão, usava o tempo que era para estar trabalhando, para estar fazendo reunião, às vezes até de oração, e assim por diante. Era um mau empregado. Foi demitido por isso. E chega na igreja dizendo, pastor, ore por mim, eu estou sofrendo, porque por causa de perseguição, eu sou cristão e o meu patrão me perseguiu. Você não foi demitido porque você é cristão, você foi demitido porque você é incompetente, você é mal empregado.
Então, é preciso fazer essa distinção aqui. Não é? De que tipo de sofrimento Pedro está falando? Porque ele está dizendo, bem-aventurado você é se você está sofrendo. Você tem que se regozijar no seu sofrimento. Mas, presta atenção, não é? Eu estou me referindo, aí ele diz no verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Que vergonha, o crente deveria sentir a vergonha se ele sofrer por isso. Não é? Não sofra nenhum de vocês como assassino, como ladrão, como malfeitor, e para não pensar assim que esses são crimes que você jamais cometeria, Pedro coloca aqui, ou como metido no negócio dos outros. Que crente gosta de se meter no negócio dos outros, não é? Sempre tem uma opinião, sempre sabe mais, às vezes falta sabedoria, às vezes o crente tem um nariz desse tamanho, fica metendo o nariz na vida dos outros, não é? E aí, quando finalmente ele é excluído, ele pensa que ele está sofrendo por amor a Jesus Cristo. Não, está sofrendo porque é chato, porque é metido. E devia ter sabedoria no trabalho, na escola, com os amigos, na própria igreja, na família. Ele devia ter sabedoria, em vez de para não sofrer como quem se mete nos negócios dos outros. Então, não sofra por isso. Eu não estou falando desse sofrimento, diz o apóstolo Pedro, mas, verso 16, se sofrer como cristão, se o sofrimento é porque não foi causado por alguma coisa que você fez errada, ou se o sofrimento vem porque você é um discípulo de Jesus Cristo, não se envergonhe disso. Não tenha vergonha de sofrer como cristão. Não tenha vergonha na escola de sofrer o bullying dos colegas, porque você não quer ver material pornográfico que os seus colegas ficam mostrando no celular. E vão dizer, o cara... Daí vão dizer, é gay e tudo. Eles vão dizer isso. Né? Não se envergonhe de sofrer como cristão. Não, eu não quero ver essas coisas, porque a palavra de Deus diz que minha mente tem que ser pura. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe no trabalho. Lá na universidade, quando a turma lhe chamar para balada, ou para festa, ou qualquer outra coisa, você diz, não, eu não vou. Meu compromisso é com Jesus Cristo. E aí eles vão cair em cima de você. Se os professores vão marcar você. Você sabe como é ser marcado por um professor na aula de biologia, né? Vai começar tirando onda já de religião. Zombando, escarnecendo, especialmente se ele sabe que tem evangélico na sala de aula. Tem uns que não perdoam. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe. Porque a tendência é essa. Quem é que gosta de sofrer bullying, de ser separado como o patinho feio da turma? Não é? E ser diferente dos outros, especialmente os adolescentes. Adolescente gosta de andar em bando, né? Então, na tentativa de pertencer, às vezes ele é capaz de comprometer os valores dele para não ser excluído da turma. Se preciso for, às vezes vai ser necessário isso. Vai ser necessário isso. Se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não se envergonhe de proclamar a Cristo, de assumir o compromisso no seu trabalho, na escola onde for. Pelo contrário, final do verso 16, glorifique a Deus com esse nome. Deus, graças te dou pelo privilégio de sofrer pelo meu Salvador Jesus Cristo. Graças te dou pelo privilégio de aqui nesse mundo sofrer afrontas em nome daquele que na cruz foi afrontado por mim. Que grande honra o Senhor me dá de aqui nesse mundo participar dos sofrimentos dele. Se você sofre como cristão, glorifique a Deus por isso, em vez de sentir vergonha. Vergonha você tem que sentir se você está sofrendo por ser assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio dos outros. Aí você devia ter vergonha de sofrer por isso. E a lista podia aumentar aqui, não é? De gente que se diz crente e sofre por outras coisas. Mas se você sofre com Cristo e por Cristo, glorifique a Deus com esse nome, diz Pedro. O quinto argumento está no verso 17 e 18. Ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? O argumento de Pedro aqui é muito simples. Ele está baseado em algumas passagens do Antigo Testamento, especialmente Ezequiel e Malaquias, em que Deus, se referindo a Israel, que no Antigo Testamento é chamado de a casa de Deus, o templo,
é a casa de Deus no Antigo Testamento. Aqui Pedro, mais uma vez, transfere títulos de Israel para a igreja. Ele fez isso no capítulo 2, não é? Quando ele disse: vocês são a nação santa, sacerdócio exclusivo, nação de propriedade de Deus. Ele transferiu para a igreja os títulos de Israel no Antigo Testamento. Aqui ele faz isso mais uma vez, quando ele diz assim: é chegada a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. A casa de Deus é a igreja. E a igreja no Antigo Testamento era o templo, mas no Novo Testamento a casa de Deus é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. E que é composta daqueles que creem no Senhor como seu único Salvador e dependem dele para a sua plena redenção. Pedro diz aqui: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Como eu disse, tem 2 textos no Antigo Testamento, Ezequiel e Malaquias, onde Deus diz aos profetas: eu vou começar o juízo sobre a nação de Israel, mas eu vou começar por aqueles que ministram no altar, na casa de Deus. Vou começar a purificar o meu povo, mas eu vou começar primeiro pelos sacerdotes e pelos levitas. Está lá em Ezequiel e você encontra isso em Malaquias capítulo 3. Pedro provavelmente está ecoando isso aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: o mundo já está debaixo do juízo de Deus. O mundo está debaixo do juízo de Deus desde aquele dia em que Jesus Cristo disse que quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. O mundo já está sob o juízo de Deus. E Deus derrama seu juízo sobre a humanidade. E os juízos de Deus, ninguém pensa que Deus está inativo. Os juízos de Deus sobre esse mundo, eles vêm às vezes na forma de calamidades, na forma de sofrimento, na forma de dor, de angústias, de vazio. Ele traz isso, ele permite que estas coisas venham sobre a humanidade para mostrar a profundidade do pecado, para mostrar quão arruinados nós estamos e para mostrar a necessidade que nós temos de redenção, de salvação, não somente da nossa alma, mas do nosso corpo, da ressurreição dos mortos. Então, é o que a gente chama em teologia de juízos temporais de Deus. Os juízos eternos são o inferno e o lago de fogo. Mas os juízos temporais são esses sofrimentos que Deus permite que venham, sob a forma de catástrofes naturais, terremotos, inundações, fome, miséria, um governo ruim que maltrata o povo, tira a oportunidade de esperança do povo. Tudo isso são juízos temporais de Deus. E o crente não está isento disso. Na verdade, Pedro está dizendo que Deus começa com os crentes. Veja como ele diz: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós. Então, desculpa lhe desiludir. Se você quis ser crente pensando que ia ter assim algum tipo de privilégio, né? Não. Deus botou você no começo da fila de quem vai sofrer. Nós somos os primeiros. O juízo vem sobre nós primeiro. Por quê? Porque o alvo desse juízo não é nos condenar. O alvo desses julgamentos, dessas dificuldades, desses sofrimentos é nos purificar, é nos preparar para o reino celestial que Cristo nos ganhou lá na cruz. Por isso que Deus começa conosco a mesma dor e o mesmo sofrimento que para nós é motivo de crescimento e purificação, para o ímpio é um prenúncio do inferno, é um começo, é uma amostra do que é que ele vai passar na eternidade longe de Deus. Mas Deus começa conosco. E aí ele diz, no verso 17, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É mais ou menos assim. Se Deus não poupa nem o seu povo, imagine no dia do juízo com aqueles que não são seu povo, com os incrédulos, com os desobedientes, com aqueles que viraram as costas para Deus e quebraram a sua lei, zombaram dele e viveram como se ele não existe. Se Deus não poupa o seu próprio povo do sofrimento, o que será dos ímpios no dia do juízo? Pedro está falando do tormento eterno, do inferno aqui. É isso que os aguarda. E o que é que Pedro está querendo com isso? Em que é que isso é um consolo para aqueles crentes? É como se Deus dissesse, você está achando ruim? Você está achando ruim o sofrimento? Imagine, né?
você devia se gloriar e se alegrar, porque esse sofrimento é para a sua redenção e salvação. É para ajudar você no caminho da santificação, porque para os outros, o que aguarda os outros é sofrimento eterno, são penas eternas. Então, por isso que antes da gente começar a reclamar de Deus, do sofrimento, das angústias aqui nesse mundo, é bom a gente lembrar o que Pedro está dizendo aqui, especialmente no verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, e o pecador. Ora, se o justo, aquele que é justificado pela fé em Cristo Jesus, é salvo com dificuldade, ou seja, ele é salvo aqui nesse mundo passando por todas essas dificuldades. Não é que é difícil para Deus salvá-lo, não é difícil. Claro, Deus pode salvar das pedras, ele pode fazer filhos a Abraão, mas ele não está se referindo ao poder de Deus para salvar. Deus não tem dificuldade nenhuma em salvar o ímpio, mediante a obra completa do seu Filho Jesus Cristo. Dificuldade aqui é sinônimo de sofrimento. Se é com sofrimento que o justo é salvo, com dificuldade, com sofrimento, com pena, com dor, com lamento, que ele atravessa aqui essa vida até chegar na glória, aonde vai comparecer o ímpio no dia do juízo? Ou seja, o que é que ele vai apresentar como argumento em sua defesa diante de Deus? Deus vai dizer para ele: olha como eu tratei meu povo. Qual é a sua desculpa? Você não tem nenhum. Onde é que você vai comparecer no dia do juízo diante de Deus? Com que argumento, com que defesa, se Deus não poupou nem o seu filho e muito menos o povo dele, de sofrer e de experimentar os efeitos do pecado? Então isso tinha como objetivo fazer com que os cristãos da Ásia Menor vissem o seu sofrimento na perspectiva correta. Porque quando o sofrimento vem, a gente diz assim: ninguém está sofrendo no mundo como eu. Não é assim? Quando bate na nossa porta, diz: Deus, por que eu? Porque só acontece comigo isso. Aqui Pedro está dando a perspectiva mais ampla, está trazendo a situação diante do dia do juízo. E diz: você podia estar no outro lado, no lado do ímpio e do pecador, mas naquele dia você vai se alegrar na revelação da glória do seu Redentor. Por isso persevere, que é o que diz o verso 19, a última orientação. Por isso, à luz de todas essas realidades aí, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, primeiro, vocês têm que lembrar que vocês estão sofrendo segundo a vontade de Deus. Tem gente que diz que todo sofrimento é do diabo. Pedro discorda. Às vezes a vontade de Deus é essa mesmo. Que aqui nesse mundo nós passemos pelo vale da sombra da morte. Esse mundo é um vale de lágrimas, e foi assim que Deus quis, foi assim que Ele planejou, esse é o propósito dEle. Como disse o apóstolo Paulo, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A porta é estreita, sempre foi, o caminho é apertado, sempre foi. Sofremos. Não é contra a vontade de Deus, não é como se Deus estivesse lá em cima dizendo: puxa vida, eu não posso fazer nada, né? Está lá sofrendo o pessoal e eu estou aqui. Tem que deixar o livre-arbítrio deles resolver a situação, né? Eu queria interferir, mas eles não querem, não deixam. Não. Nada nos toca se não for a vontade soberana de Deus. Nada, absolutamente nada, mesmo o sofrimento. E quando ele vem com esses propósitos que estão aqui. Eles vêm com esse objetivo que Pedro diz aqui. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, eles têm que encomendar a sua alma. Encomendar a sua alma não é missa de sétimo dia. Não tem missa de sétimo dia, vamos encomendar a alma do defunto. Não. Encomendar significa entregar a alma, simplesmente. A alma aqui significa vida. A palavra alma no Novo Testamento frequentemente significa a vida da pessoa ou indivíduo. Então, vocês que estão sofrendo porque essa é a vontade de Deus para vocês, vocês entreguem a vida de vocês a Deus. E Deus aqui é referido por Pedro como sendo o fiel Criador. É muito importante ver esse detalhe. Por que Pedro aqui se dirige a Deus como Criador fiel? Criador aponta para a onipotência de Deus e a sua soberania sobre a sua criação. Ele pode tudo, e Ele tem tudo sob controle, porque Ele é Criador. E além disso, Ele é fiel, Ele fez promessas a nós, no Seu Filho Jesus Cristo, de nos dar a vida eterna.
de depois de sofrermos por um tempo aqui nesse mundo, nos receber na glória, na felicidade eterna. E Ele é fiel. E não tem nada que alegre mais o coração da gente no meio do sofrimento que lembrar que o nosso Deus é o Criador fiel. E é a Ele que eu entrego a minha vida. A Ele eu confio a minha vida. E eu sei que Ele vai cuidar de mim, não vai deixar que eu sofra mais do que eu posso suportar. Ele vai abrir uma porta de escape para que eu possa sair. Ele vai mandar gente que vai me ajudar. Ele vai trazer a consolação do Espírito Santo. Ele vai encher o meu coração de felicidade, mesmo naqueles dias onde tudo parece estar errado ao meu redor. Porque Ele é o Criador fiel. É a Ele que eu devo encomendar a minha alma no meio do sofrimento. Eu termino então, em primeiro lugar, me falando aqui essa noite, aqueles que estão aqui e que estão sofrendo por amor a Cristo. Talvez seja na escola, no trabalho, no próprio casamento, nos relacionamentos muitos que nós temos. Você assumiu um compromisso com Cristo, está sendo fiel e você está sofrendo por isso. Você deve não se envergonhar disso, mas glorificar a Deus com esse nome e louvar a Deus pelo privilégio de sofrer como cristão. Bendito seja o nome de Deus por isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando os homens falarem mal de vós por causa do meu nome, porque é grande o vosso galardão nos céus, disse Jesus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se você está sofrendo porque é um cristão, louve a Deus por isso, bendiga a Deus por isso. E continue firme, meu irmão, minha irmã, persevere nisso, não desanime, olhando para aquilo que nos está prometido, para a coroa de vitória que o Senhor nos dará naquele dia. Minha segunda palavra é para aqueles que estão sofrendo aqui nessa noite e que não é explicitamente por causa de Cristo, não é porque você é exatamente um cristão, mas que você está sofrendo os sofrimentos que fazem parte da humanidade caída e decaída. Então, você não está sofrendo por causa de Cristo, mas você está sofrendo com Ele, porque o nosso Salvador veio morrer por isso, pelo pecado de Adão e Eva também. Então, você devia tomar esses princípios e saber que nem sempre o sofrimento é por uma causa específica que Deus vai te revelar. Você talvez não vai saber o motivo. Pode ser que às vezes fique claro, mas às vezes não. O justo sofre e o motivo é simplesmente parte dos desígnios secretos de Deus. E eu queria que você lembrasse disso, que o alvo geral do sofrimento na sua vida, mesmo que você não saiba a razão daquele sofrimento específico, é isso que Pedro disse aqui: você viveu uma vida de consagração, de entrega, de glória, de compromisso com Cristo, mesmo quando tudo está dando errado. Portanto, meu irmão, persevere, mesmo quando você não sabe a resposta do porquê, mas você sabe o para quê. Você pode não saber o porquê, mas você sabe o para quê. Que é para te fazer mais e mais semelhante ao crucificado, o nosso Redentor. E minha última palavra é para você que está aqui nessa noite e que está sofrendo ou carregando as consequências de alguma decisão errada. Talvez foi uma decisão errada que você tomou no casamento. Ou talvez na sua empresa, ou no seu negócio, no seu trabalho, nos relacionamentos com alguém. Ou decisões pessoais erradas, ponto de afetarem sua saúde, seu corpo. Você hoje está colhendo as consequências disso. As palavras de Pedro aqui não quer dizer que Deus lhe rejeitou e que não há esperança para você. É apenas simplesmente que essa é uma das coisas que Pedro não contemplou aqui, mas está contemplado em outras partes da Bíblia. Que quando nós estamos sofrendo por conta dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas decisões erradas, ainda assim Deus permanece o nosso Pai. Ele permanece o nosso Pai amoroso e você pode chegar-se diante dele, humilde, e dizer: Deus, eu reconheço que eu estou colhendo aquilo que eu plantei, o resultado das minhas ações e das minhas atitudes erradas. Por isso eu peço em nome do meu Redentor Jesus que o Senhor me perdoe, que o Senhor me levante, que o Senhor me ajude a começar outra vez, porque agora eu aprendi a lição, agora eu entendi como eu devo andar. E a palavra de Deus nos garante de que Ele não rejeita o coração compungido e contrito. Deus está pronto para ouvir o seu filho arrependido. O filho pródigo que volta para casa vai encontrar um pai de braços abertos. E vai beijá-lo, recebê-lo e vai dar uma festa.
e dizer: eu estava esperando por você. Se você está nessa situação hoje à noite, resolva que com a graça de Deus você vai colocar a sua vida em ordem diante de Deus, porque há esperança, há misericórdia para os caídos, mediante aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Amém? Que essa Páscoa signifique isso para você, porque nela nós celebramos, no dia que a gente chama de Páscoa, nós celebramos exatamente a morte e a ressurreição do nosso Salvador, para que o sofrimento não seja em vão, que você sofrer aqui nesse mundo, que não seja em vão. Oremos. Ó Deus, eu sei que uma vez, não uma, mas 3, o apóstolo Paulo orou: tira de mim esse espinho na carne. 3 vezes ele pediu para não sofrer, e o Senhor disse: não, não e não. Mas o Senhor lhe deu graça para que ele pudesse suportar. E nós não pedimos outra coisa, Senhor, nessa noite, a não ser graça. Se o Senhor quiser nos aliviar, o Senhor pode fazer. Tu és o Criador. Se o Senhor quiser passar de nós esse cálice, o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser nos dar libertação, cura, o Senhor pode fazer. Mas se não, dá-nos graça para suportar, sem blasfemar o Teu nome, sem murmurar, sem reclamar, sem colocar a culpa nos outros, muito menos em Ti. Dá-nos um coração alegre e contente no meio desse vale de lágrimas que é o mundo caído, para que nós Te louvemos e Te bendigamos aqui. Pedimos também que nos enchas de esperança com relação à vinda do Senhor Jesus, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça e finalmente a paz para os nossos corações cansados. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Seja qual for a razão dos nossos sofrimentos, somos convidados a entregar e a encomendar nossas vidas a Deus, né? Como aprendemos nessa noite. Então eu gostaria de convidá-los a cantar um cântico ao Senhor, né? De entrega, de consagração. Vamos ficar de pé e cantar esse cântico, oferta de amor, né? Vamos colocar nossas vidas diante desse Deus gracioso, que é poderoso para nos livrar, poderoso para nos dar graça, para enfrentarmos e passarmos pela provação. E ao final de tudo isso, receberemos a glória da presença do Senhor e do acolhimento dEle. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar.
Vamos orar ao Senhor. Deus amado, muito obrigado por essa noite na Tua presença, pelo Teu convite de estarmos diante do Criador, do Deus soberano, Rei da glória, que tem o controle absoluto sobre todas as coisas e que tem as nossas vidas em Tuas mãos. Muito obrigado pela Tua palavra que nos veio ao coração, nos trazendo alento, estímulo, motivos de reflexão sobre como temos vivido, Senhor Deus, as adversidades que a vida caída nos impõe. Dá que o nosso coração descanse em Ti, Senhor. Que nós esperemos no Senhor, o Deus da nossa redenção. Que se não propôs o Seu próprio Filho, antes por todos nós, o entregou porventura, nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Nós confiamos em Ti, Pai. Eu sei que nesse auditório há pessoas que têm enfrentado o sofrimento, que têm angústias e sofrimento na alma. Que essa noite, que a Tua palavra, que o Teu Espírito aplique essas verdades ao nosso coração. E que de fato e verdade, Senhor Deus, nós entreguemos ao Senhor as nossas vidas, esperando no Senhor a nossa redenção. Muito obrigado por todas as coisas. Agradecemos pela vida de cada pessoa aqui presente, de cada pessoa que nos acompanha e nos assiste pela internet. Que essa palavra alcance de fato corações, Senhor Deus. Abençoa os nossos irmãos que completam mais um ano de vida durante essa semana. Abençoa os casais que celebram mais um ano de vida familiar e conjugal. Abençoa os nossos enfermos que enfrentam, Senhor Deus, a dor e a dificuldade. Que eles possam ter do Senhor o consolo. E abençoa, Senhor Deus, o Teu povo nesse momento agora. E aqueles que estão espalhados na terra. Fortalece a Tua igreja, Senhor Deus, para que ela permaneça firme e fiel, testemunhando da graça do Senhor Jesus. Guarda-nos e livra-nos do mal. Muito obrigado, Senhor Deus, também pela presença do Teu servo, pastor Augusto, entre nós. Que o Senhor possa restabelecê-lo a cada dia, revigorá-lo, Senhor Deus, e que ele possa Te servir com alegria de coração por muitos anos. Abençoa a sua vida, sua família, seus filhos, que eles possam, como famílias, caminhar no temor do Senhor e na presença do Senhor. Guarda-os, ó Senhor Deus, na Tua presença e na Tua boa mão. É o que nós Te pedimos em oração, com coração agradecidos, em nome de Jesus, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as santas consolações do Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor. Queiram sentar.